Pessoal, bom dia a todos. Daremos início a mais uma sessão do projeto EducaSUS. Hoje nós temos a honra, novamente, de receber a doutora Carmela Madiuso Grindler, médica e coordenadora estadual do Programa de Triagem Neonatal no Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que veio conversar conosco um pouquinho sobre a triagem neonatal, a ampliação dos exames, a importância de cada um deles, prazos e doenças detectadas. Doutora Carmela, obrigada por participar conosco aqui no projeto EducaSUS. Tá? A palavra é sua. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Carmela, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e na Secretaria eu exerço duas funções. Eu sou coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal e coordeno a política de implantação das doenças raras do Estado de São Paulo. Parecem duas coisas diferentes, mas não são. São a mesma coisa, porque, na verdade, 10% das doenças raras são erros inatos do metabolismo. No mundo todo, a gota de sangue seco em papel de filtro é a principal metodologia de diagnóstico de doenças denominadas erros inatos do metabolismo, que representam 10% das raras. Eu rodo aqui? Tá, ok. Então, os objetivos são os mesmos dos programas de triagem neonatal, os mesmos. É o diagnóstico precoce, diagnóstico é a seleção de casos suspeitos, a promoção da educação populacional, esclarecendo os objetivos do porquê é que a gente fura um pezinho no pós-natal imediato, praticamente com 48 horas de vida de uma criança. É uma proteção e seleção de famílias de risco para aconselhamento e planejamento reprodutivo, porque essas são todas doenças genéticas, hereditárias, de transmissão hereditária, são doenças crônicas ou congênitas e incuráveis. Né? Mas é possível, através da intervenção terapêutica precoce, mudar a história de vida dessas pessoas, mudar o prognóstico de vida, limitar dano, né? Melhorar a qualidade de vida, fazer inserção social, fazer reabilitação. E as metas para o Sistema Único de Saúde são claros, é diminuir a morbidade, diminuir a mortalidade e diminuir o custeio em saúde. Na triagem natal, a gente tem uma filosofia que é aplicável a tudo. Gente bem tratada custa mais barato no SUS. A vida não tem preço, mas a saúde pública tem custeio. Então, a gente precisa, de alguma forma, resolver essa equação da melhor maneira possível. Os critérios para incluir uma patologia de triagem natal, eu acho que é o momento oportuno que a gente coloque claramente quais são esses critérios. Por quê? Porque, na verdade, a triagem natal ela sofreu uma ampliação muito grande de procedimentos a serem realizados entre 0 e 30 dias de vida, e não fica claro do porquê é que algumas situações não podem ser incluídas na triagem neonatal. Exemplo claro e prático é a inclusão do teste da linguinha na triagem neonatal por uma lei federal feita pelo Legislativo. Isso não cabe na triagem neonatal. E é simplesmente porque eu tenho que ter um screening para que eu tenha um objetivo definido, para uma população-alvo definida, e que eu possa mudar, essa criança tem que estar assintomática. Ela não deve apresentar nenhum sinal ou sintoma de doença. Né? E ela deve ser um rastreamento universal a todas as crianças nascidas, independente se elas são de risco ou não. Independente se elas são prematuras ou PIGs, por exemplo, pequenas para a idade gestacional. Né? E a gente tem que, na verdade, entender que não se trata de um exame, se trata de um programa. Não adianta fazer um exame se eu não tiver o canal correto para encaminhar esta criança e, além de encaminhar ao canal correto, respeitar os prazos que determinam os desfechos favoráveis, os desfechos positivos. O teste da linguinha não é uma doença grave, é um exame físico. E eu não mudo o prognóstico de vida dessa criança no período pós-natal. Eu posso fazer o diagnóstico mais tardio. Né? E se eu tiver a forma mais grave, fatalmente essa criança terá um distúrbio de deglutição. E se ela tiver um distúrbio de amamentação e deglutição, o algoritmo de avaliação tem que ser implantado por causa disso. Então,
só estou aproveitando um exemplo de ações ou situações que tendem a forçar a inserção na triagem neonatal, mas que, na verdade, eles acabam criando mais situações disfuncionais do que soluções objetivas. Tá? Então, eu acho que isso é importantíssimo. O benefício geral da triagem neonatal, ela deve compensar os danos. Ela tem que compensar os danos. Senão, eu não posso discutir um programa da dimensão da triagem neonatal. Só para todo mundo ter ideia, no estado de São Paulo nascem 600 mil crianças por ano. É um número muito grande. Mais de 500 mil de brasileiros nascem no estado de São Paulo. São Paulo já chegou a 43,5 milhões de habitantes em dezembro de 2017. É por isso que a gente tem... E nós estamos falando dos domiciliados no estado. Nós não estamos falando de corrente migratória transitória. É morador do estado de São Paulo. Tá? Hoje a triagem neonatal se define de duas maneiras. A biológica, que é o ícone, tanto é que é o ícone da própria triagem neonatal, que é o teste do pezinho, que é aquele que a gente falou, em que eu tenho um biomarcador de uma doença, eu colho uma gota de sangue seco em papel de filtro. É importante porque esse papel de filtro, uma vez seco, basta colocar no envelope de carta, eu posso mandar daqui para o resto do mundo, ou o resto do mundo pode mandar para o Brasil. Não tem limitação não é considerado material biológico. Não é considerado material biológico. A única preocupação que a gente tem com o teste do pezinho é impermeabilizá-lo, ou seja, ou colocar dentro de papel alumínio, dobrado em papel alumínio, ou num saco plástico impermeável, porque o que não pode é a gente molhar o teste. Molhou o teste, ele está adulterado, ele já não tem mais a prestação que ele tem. O teste do pezinho ele tem um prazo claro, e a gente deve entender que quando a gente inclui as patologias no teste do pezinho, para cada uma delas, eu tenho uma avaliação, usando a ferramenta da medicina baseada em evidências, de qual é o desfecho final. Os prazos, eles são montados dessa maneira. E eu vou fazendo um alinhamento de todos os exames, dos prazos, à medida que eu vou introduzindo patologias. Quando o Brasil começou com a fase 4 da triagem neonatal, que é a inclusão da hiperplasia adrenal congênita, foi a primeira vez que nós tivemos uma patologia cuja a mortalidade é o marco que deve linear todo o operacional do teste do pezinho. Ele deve ser coletado entre o 3º e o 15º dia, no máximo, e ele deve... essa é a primeira coleta. Por quê? A técnica de confirmação, ela leva 10 dias. O radioimunoensaio, que confirma a hiperplasia, a dosagem hormonal do exame. Então, na verdade, aqui no estado de São Paulo, a gente criou um programa próprio. Por exemplo, as crianças fazem a primeira coleta, selecionados como suspeito, eles vão para a unidade de urgência, para confirmação. Por quê? Porque os meninos perdedores de sal morrem entre o 7º e o 10º dia de vida. Então, o que aconteceu com o teste do pezinho? Nós deslocamos para a coleta precoce. Toda criança tem que ter no mínimo 48 horas de vida. Tá? Independente do número, alguém quer fazer uma relação com o número de mamadas, com o número de... Não importa, depois de 48 horas de vida tem que fazer a primeira coleta. E assim, aqui nós temos uma ação preferencial de colher na alta da maternidade, porque a gente tem um programa que norteia na capital, né, que chama-se Mãe Paulistana, e a mãe faz a coleta no checklist da alta. Na hora da alta, isso determinou que no estado de São Paulo, 75% das coletas sejam feitas na hora da alta hospitalar da gestante, independente do tipo de parto ao qual ela foi submetida, que a mulher foi submetida. Tá? Esse é o teste do pezinho. Nós temos uma triagem não biológica, e isto é um desafio, porque a triagem ocular, a gente criou um programa em que você, numa das pontas do sistema, tem a maternidade, na outra ponta eu tenho super especialistas em oftalmologia pediátrica, cuidadores da patologia, que é o marcador desta triagem ocular, que é a catarata congênita.
A gente sempre analisa, quando a gente faz triagem biológica, o pacote de patologias que eu estou contemplando, né? E uso uma delas como a locomotiva, ela é o carro-chefe para me estabelecer os prazos e fazer as coisas acontecerem. A triagem ocular, ela é feita pelo teste do reflexo vermelho. Todos nós temos teste de reflexo vermelho positivo, porque o olho fica vermelho quando a gente avalia um feixe luminoso que entra no nosso olho, ele vai bater numa tela de fundo que é a retina. Atrás da retina tem uma placa chamada coroide, que ela é altamente vascularizada, corre sangue, sangue vermelho. Então, quando a luz bate nos nossos olhos, num determinado comprimento, numa determinada duração, de uma determinada intensidade, que foi padronizado o teste com o uso do oftalmoscópio, eu tenho um reflexo vermelho positivo, né? Isso é normal. Quando eu tenho qualquer obstáculo na passagem dessa luz, o reflexo fica alterado, porque se a gente usasse como negativo, só ia criar confusão na terminologia técnica, tá? Então, a gente diz que quem tem um reflexo alterado tem um obstáculo à passagem desse feixe luminoso. Então, este é um caso suspeito para ser confirmado o diagnóstico do que é que está impedindo a passagem da luz e o fato dela bater lá no fundo da retina. E essa pessoa, essa criança, ela é selecionada como suspeita de ter alteração ocular e ela vai para o serviço de oftalmologia para confirmação. Nós estabelecemos uma rede de oftalmologistas gerais, não escolhemos oftalmologia porque precisa fazer um exame de fundo de olho muito bem feito, tá? E avaliação, se é da câmara anterior, se é da câmara posterior. E uma vez definido, ele vai para os especialistas de destinos. O Estado de São Paulo tem 6 serviços de referência, 3 no interior, 3 na capital, em que nós temos os especialistas em catarata congênita. E esse mesmo especialista se encarregou de triar outras patologias, retinoblastoma, glaucoma e retinopatia de prematuridade, mas aquela forma extrema, aquela que, na verdade, a criança já perdeu a visão. É ROP limiar, que se chama, retinopatia da prematuridade limiar. E quando você tem a ROP limiar, por que é que ele for? Porque, na verdade, ela tem o reflexo alterado. O que é mais danoso, o que é mais doloroso nessa modalidade de triagem é que eu sei que essa criança está cega. Não vou mudar o prognóstico de vida. Mas, para mim triar a catarata, eu tive que trazer o conjunto. E a hora que a gente chega lá, qual é o papel desse oftalmologista? Ele também vai encaminhar para quem mexe com retinopatia, vai encaminhar para visão subnormal, ou seja, a gente compôs uma rede operacional, tá? Para isso. A triagem auditiva, que na nossa monta é um pouco mais complexa, porque ela depende de tecnologia, tá? E a emissão otoacústica e decidir se a criança vai fazer só emissão otoacústica ou se ela tem indicação de fazer potencial de tronco, que é o BERA ou o PEAT, como vocês quiserem, é muito mais complicado. E é mais complicado porque eu dependo da fonoaudióloga, né? Ou seja, isso está na mão dela, é com ela que está o conhecimento. E qual que é o grande problema das maternidades? É realmente esse RH, né? Porque, na verdade, aquele conceito que as pessoas tentam simplificar de que as maternidades devem ser aparelhos de saúde extremamente simples, isso é uma balela, né? Porque, na verdade, nascem crianças com problemas em toda e qualquer maternidade, independente dela estar credenciada e habilitada como uma maternidade de alto risco. E esse é o grande desafio, né? Tentar adaptar toda essa demanda dentro de um aparelho de saúde para atender 100% das crianças, né? E aquelas maternidades que estão dentro de hospitais gerais e que têm alcançável o oftalmo, que têm alcançável o otorrino, é mais fácil. Mas o problema é que a maioria das maternidades não tem isso nem na sua grade operacional de trabalho, né? Então, tem que exportar esse paciente dentro da maternidade para espaços especializados, para que lá possa ser promovido a confirmação do diagnóstico e estabelecido o algoritmo terapêutico. Porque, de novo, a equação é resolver para
obter o resultado. Não é simplesmente encaminhar. Não, eu encaminho e deixo rolar, de jeito nenhum. A triagem ocular e a auditiva no estado de São Paulo, todo paciente com alterado ou duvidoso, ele tem que estar na mão do especialista até 6 semanas de vida. Portanto, ele tem que sair da maternidade, toda a primeira abordagem tem que se dar até 30 dias de vida. Porque se eu não fizer, por exemplo, se eu tiver uma criança com uma catarata congênita, que é uma patologia totalmente curável, e eu for acometer os 2 olhos, se eu não fizer essa cirurgia até entre 6 e 8 semanas de vida, eu terei uma criança cega. Se eu fizer antes, eu terei alguém com potencial visual para reabilitação e inserção social e seguir a sua vida. Né? Não é uma reabilitação fácil. Não é uma reabilitação fácil e não se trata simplesmente de uma cirurgia. E a cirurgia da catarata congênita não é igual à cirurgia da catarata senil. Não é igual. Vocês devem imaginar que o olhinho da criança é muito pequeno. Né? Alguns colegas já colocam lente imediatamente o pós-natal, outros colocam lente para substituir o cristalino que eu tirei por causa da catarata, até em torno de 5, 6 anos. Mas isto só é possível na mão de especialista, para decidir qual é a melhor opção terapêutica para essa criança, seja ela qual for. Isso isso não tem que estar dentro da triagem natal. A triagem natal tem que fazer o caminho da criança, da origem ao destino. E de lá do destino, as soluções terapêuticas. Tudo isso tem indicador de qualidade. Tudo isso é vigiado. E os serviços de destinos também conversam com a triagem neonatal o tempo todo. Chegou, não chegou, esse veio de tal território, não veio de tal território, tal maternidade não está mandando o paciente direito. Então, assim, toda essa coordenação, ela tem esse papel de fazer o programa ser perene e ter essa vigilância constante dessa perenidade e avaliação dos desfechos e seus resultados. Para deixar a gente mais apertada dentro da situação, vem a triagem cardiológica. A triagem cardiológica, ela é muito mais complexa. Por quê? Porque se eu uso uma metodologia que se chama oximetria de pulso, que é a mistura do coração, do sangue direito com o coração esquerdo, alterando a quantidade de oxigênio sérico. Tá? Se eu tenho isso, essa criança não deveria sair da maternidade sem realizar o exame confirmatório, que é o ecodoppler colorido de 4 câmeras. Eu até trouxe o CID, porque toda vez que fatura é um problema no SUS. O código do CID-10 ainda, tá? O CID-11, vocês sabem, saiu agora, mas nós não estamos com essa velocidade toda para mudar todos os programas imediatamente. Vai acontecer, mas nós ainda estamos usando o CID-10. O CID-10 é o Z13.6, que é o Exame Especial de Rastreamento das Doenças Cardiovasculares. Eu recomendaria que vocês acessassem um site de busca, Google mesmo, e procurassem o relatório de recomendação da Conitec para a inclusão dos procedimentos de cardiopatias congênitas no SUS. Esse relatório é bem detalhado para determinar quais são as crianças que são elegíveis, por exemplo, para serem operadas logo depois do nascimento. Quem são aquelas que podem aguardar, fazer acompanhamento, fazer seguimento, né? Como eu posso selecionar, por exemplo, ainda intraútero, mães candidatas a terem filhos com cardiopatias congênitas? Como que eu posso, na verdade, realizar esse exame já intraútero e como que eu posso fazer no pós-natal imediato? A grande equação aqui das maternidades, e a gente está também discutindo tudo isso ainda na Secretaria Estadual da Saúde, por incrível que pareça, mas é necessária essa discussão, talvez fosse alocar essas mulheres cujos filhos têm risco de cardiopatia congênita junto a espaços em que eu tivesse resolutividade. Porque também não adianta eu fazer o diagnóstico e depois não conseguir resolver o problema. Se eu não operar, por exemplo, só no estado de São Paulo, 600 crianças por ano têm necessidade imediata de intervenção cirúrgica. Tá? Endovascular, cirurgia cardíaca clássica, bom, isso é uma outra conversa. Mas que elas têm indicação de intervenção, sim, para que a gente possa, de novo, melhorar o prognóstico, melhorar a qualidade de vida, mudar a história de vida, diminuir morbidade, diminuir mortalidade, aquela
Virou um jargão, mas é um jargão necessário, que a gente repita exaustivamente esse jargão para poder obter os resultados que a gente quer, né? O grande receio, de novo, eu faço o exame. Sim, está alterado, e daí? Bom, não sei, eticamente eu não sei se é pior ter o diagnóstico e não fazer nada, ou se é o contrário, não fazer nada e não saber o que está acontecendo. Eu tenho os meus medos éticos, que eu entendo que compromisso e responsabilidade com o paciente, principalmente para técnicos que atuam diretamente com eles, é fundamental. E entendo que o técnico sofre um estresse, assim, burnout, que é descrita na literatura sobre estresse, de ter aquela criança, aquele usuário na mão, saber tudo o que tem que fazer e não achar os encaminhamentos ou os fluxos, ou ficar, o que é pior, na base da mendicância, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, arranja uma vaga, pelo amor de Deus. Esse discurso, ele é muito deletério. Ele é deletério para a criança, para a família, para o profissional e para o Sistema Único de Saúde, porque parece que nós somos incompetentes e irresponsáveis, e não é esse o caso. Não é esse o caso, acreditem em mim. Nós temos RH, nós temos profissionais capazes de fazer todos esses diagnósticos e traçar diretrizes e cumprir os prazos. Então, no meu parecer, triagem cardiológica é um outro também. Se está dentro de uma estrutura em que eu tenho uma estrutura, um serviço de cardiologia anexo, próximo, alcançável, a configuração é outra. O problema é ter uma maternidade purinha, e não ter nada alcançável. Isso é extremamente angustiante, tá? E paradoxalmente, todos esses avanços, eles são aquisições muito importantes de conhecimento para que a gente possa realmente mudar os prognósticos, né? Então, são os nossos paradigmas. Eu chamo isso de são os nossos paradigmas que nós temos, de alguma forma, equacioná-los e buscar soluções regionais, locais, municipais, estaduais, federais. Nós temos que achar um jeito de resolver esse troço. O conhecimento está aí para ser usado. E conhecimento, isso é uma coisa que eu aprendi, é que conhecimento ele tem que ter uma aplicação prática. Não quer dizer que filosofia não seja importante. Mas no SUS, eu acho que tem que ter uma aplicação prática, e prática muito boa, tá? Não dá para falar, isso foi só um preâmbulo que eu fiz de tudo que a gente tem que falar, e eu vou me deter um pouquinho no teste do pezinho ainda. Eu trouxe o teste do pezinho para falar que a gente no SUS faz 6 doenças, tá? Hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística e hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Essas são as patologias, tá? Mas na área da saúde suplementar, tem esses nomes todos que vocês estão vendo aí, tá? De novo, não adianta fazer tudo isso aí, o completo, se eu não tiver onde alocar, onde o especialista vai cuidar, e se eu não cumprir os prazos das 60 patologias. Aqui, talvez, menos seja mais. Fazer mais só para atender a necessidade laboratorial também é um dos nossos paradigmas, né? E dizer ainda que quem custeia esses exames na área da saúde suplementar são as famílias, são os pais. Nenhum serviço de nenhum dos convênios da saúde suplementar paga por esses exames, né? O único exame que é gratuito é aquele que nós fazemos no SUS, tá? Que não é simples, não é básico e é pouco. Isso são colocações de quem não conhece a complexidade da demanda que a gente tem, tá? Só para vocês terem ideia, nós temos algoritmos de captação de usuário, que vai desde o telefonema até a visita domiciliar e termina no conselho tutelar, caso não haja adesão da família para os encaminhamentos que nós temos que fazer na triagem neonatal. Então, para vocês verem que isso não é básico, é bastante complexo, tá? Não tem que minimizar uma aquisição de tecnologia. O teste do pezinho, ele é primeiro mundista, como eu digo, tá? Quem já visitou um laboratório desse se arrepia, porque não é um laboratório igual de análises clínicas de qualquer serviço. É um laboratório totalmente computadorizado, totalmente interfaceado. Eu rodo uma máquina, rodo todo o diagnóstico em 2 minutos. Dessas 60 patologias que você está vendo ali, eu os faço em 2 minutos.
Só que eu tenho que ter uma busca ativa, ou seja, um call center com um monte de profissionais extremamente capacitados e habilitados para fazer o contato com as famílias, a captação do usuário e encaminhamento dele da origem ao destino. Se vai confirmar o exame, se ele vai direto para o especialista, eu acho que é bom pensar nisso, porque todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas a gente tem que pensar que isso é um programa, não é um exame laboratorial. O exame laboratorial, ele tem valor muito relativo. Aliás, eu tenho, às vezes, muitas dúvidas sobre o que acontece com as crianças da área da saúde suplementar. Eu tenho muita coisa lá na minha mesa de que foi entregue o exame e esqueceram de falar que o exame estava alterado. E a família é surpreendida com 2, 3 meses de uma coisa, já com a criança sequelada, de uma patologia que ela tinha que ter sido abordada terapeuticamente com menos de 1 mês de vida. Tá? Essa tecnologia do teste do pezinho ampliado, ela implica numa aquisição de tecnologia que é o MASSAS, que é a espectrometria em tandem. Tá? Ela é importantíssima, só que ela ainda não chegou para nós no SUS. Eu gostaria muito que ela chegasse. A gente iria fazer muita coisa com ela. Né? Ampliaríamos. E criaríamos programas, sim, para mais patologias. Criaríamos programas para mais patologias. Em algumas patologias aqui, está inclusive em consulta pública na Conitec, 2 patologias para introdução, ampliação nacional do teste do pezinho, que é a deficiência de G6PD e a galactosemia. Então, se alguém tiver especialistas nos seus territórios que possam acessar o site da Conitec e possam acrescentar alguma coisa ao relatório de recomendação, porque foi o relatório de não recomendação de inclusão, por favor, façam. Né? Façam, porque isso aqui interessa a todo mundo. Por exemplo, a galactosemia é muito simples. É só a mãe não dar o leite e dar leite de soja. Leite de soja custa 30% mais barato que o leite de vaca. E a criança não vai ficar retardada. É perfeito, não tem o que falar. Tá? Mas lá há um discurso técnico sobre a metodologia do diagnóstico. Eu acho que o relatório está correto. Talvez nós precisássemos trabalhar mais em pesquisa, melhorando a nossa sistemática, a nossa tecnologia de diagnóstico. Tá? Então, a primeira coleta do teste do pezinho deve ser feita após 48 horas. Nenhum teste do pezinho deve ser coletado com menos de 48 horas. Não há justificativa técnica para isso. E todas as crianças que realizarem o teste com menos de 48 horas deverão repetir a coleta. Não esqueçam que o custeio aumenta também. Então, aí eu não falei do preço do ampliado. Bom, o ampliado ele sai no mínimo entre 380 a 480 reais. O teste do pezinho clássico ele sai nosso, SUS, R$ 32,50. Tá? Então é bom saber os preços para saber, de novo, que saúde pública tem custeio. Né? Aqui eu fiz um algoritmo de captação só para mostrar para vocês. Isso é oficial, está publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. É alcançável a todos. Em qualquer site de busca que você colocar, Triagem Natal Estado de São Paulo, essa informação vai sair, tá? Que nós fazemos isso mesmo. Primeiro falamos com o responsável legal pela criança, depois nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, nós pedimos visita domiciliar, nós estabelecemos os centros de confirmação do diagnóstico, nós usamos os hospitais universitários de referência para fazer o procedimento final, ou seja, pós-confirmação diagnóstica, o paciente vai ao destino e lá toda a intervenção terapêutica necessária com aqueles objetivos do jargão que eu já falei aqui 2 vezes ou 3 vezes, é estabelecido. Isso tudo é oficial. Aqui não tem nada que seja extra-off. Tá? E aqui também a própria coordenação da triagem neonatal está envolvida. Tanto para atender judiciário, como para atender o colega da unidade básica de saúde, para atender a maternidade, para atender o especialista. Tanto faz. Nós conversamos com qualquer um deles e qualquer um deles nós reforçamos o discurso do que deve ser feito. Né? Inclusive autorizamos que seja feito. Né? Ou seja, muitas vezes, como eu recebi essa semana, veio uma criança, não vou falar do Estado por questões éticas, e o colega falou, Carmen, ela recebia essa criança, ela veio de tal ponto. A família não fez a ferramenta do tratamento fora do domicílio. Manda ela embora ou podemos atendê-la? Adivinha o que eu respondi? Faça primeiro e discuta depois, que é o que nós vamos fazer. Discutir depois com o estado de origem, porque é que a criança está vindo para cá, né? Porque, na verdade,
ela veio, as famílias vêm, é de livre e espontânea vontade, mas isso tem custeio no SUS e a Unesp de Botucatu, a HC de Botucatu, tem direito a receber o custeio, né? Então, é uma outra conversa, até onde chega a nossa intervenção legal, tá? Os serviços de São Paulo são 4, no exato momento nós estamos, por solicitação dessa instituição, que é a Casa de Saúde de Santa Marcelina, ela está por um processo, ela está solicitando a desabilitação como um serviço de referência de triagem neonatal, que é o nome técnico do laboratório do teste do pezinho, tá? A Casa de Saúde de Santa Marcelina continuará fazendo a assistência, só deixará de fazer o laboratório. Isso é importante, porque todos os outros 3 serviços, São Paulo é o único que tinha 4, agora terá 3. O Brasil todo, em cada estado, geralmente tem 1. Há estados que já não têm mais o laboratório do teste do pezinho. Eles são qualificados internacionalmente. Todos eles, anualmente, passam por uma certificação de qualidade das metodologias diagnósticas no CDC de Atlanta, dos Estados Unidos. É um convênio que nós temos. Anualmente, são mandados os exames e são ditos se são ou não de qualidade e o que deve ser feito para correção, se eventualmente é feito algum diagnóstico. Ou seja, anualmente, nós fazemos reajustes, tá? Esses são os laboratórios especializados, de novo, para mim falar. Aí, agora, olha, eu trouxe mas assim, cada um das patologias do teste do pezinho tem um grupo de hospitais que são especializados nessa assistência. Por exemplo, hipotireoidismo. 100% das crianças são atendidas por médicos endocrinologistas pediátricos nesses serviços. Não quer dizer que eles também não sejam atendidas na atenção básica. Aqui, a filosofia é não na atenção básica. Não é possível fazer isso. Até porque hipotireoidismo determina deficiência cognitiva e intelectual e os pacientes fazem avaliação junto com educadores para fazer a avaliação se eles estão perdendo ou o quanto de preservação cognitiva e intelectual eles têm, né? 100% dos pacientes com hipotireoidismo congênito diagnosticado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal no estado de São Paulo iniciam o tratamento com levotiroxina entre o 15º e o 20º dia de vida, tá? Ou seja, a intervenção é precoce, tá? Tem paciente que faz o diagnóstico num dia, vou falar aqui de FAEPA Ribeirão Preto, que tem um desempenho ímpar. Faz o diagnóstico de hipotireoidismo hoje e amanhã ele já está na frente do endocrinologista e já está recebendo o tratamento que ele merece, tá? Então, é só para falar aqui um pouquinho dessa. E aí vai, ó, fenilcetonúria, mesma coisa, ambulatório de doença falciforme, nós temos 11 pontos, alguns já têm adultos e crianças, né? Nós temos a clínica infantil junto com a clínica de adulto, tá? Alguns já caminharam, as crianças cresceram, então nós estamos criando um programa chamado, vamos criar, não está criado não, os programas de transição, porque a gente observa, por exemplo, em doença falciforme, que 20% dos usuários abandonam o tratamento justo na fase em que a doença tem uma piora clínica. Então, nós vamos fazer os pediatras desmamarem a sua clientela. Pediatra tem ciúmes, eu sou médica pediatra, deixa eu falar, eu posso. Eles têm ciúmes, eles são extremamente comprometidos, eles conhecem a sogra, a avó, o inquilino, o vizinho, mas isso tem uma ação deletéria na autonomia das crianças e adolescentes. Nós precisamos, então, que essa passagem da clínica infantil para a clínica adulto seja amortizada. Não há crítica ao desempenho de nenhum tipo dos profissionais, nem da clínica de adulto, nem da clínica pediátrica. Isso é da natureza da especialidade. E nós precisamos, então, fazermos essa transição, tá? Fibrose cística. A fibrose cística é a menina dos olhos aqui, porque eu entrei em 2010, na época que nós implantamos a fibrose cística. São Paulo vai... E por que a gente junta a triagem neonatal nas 3 missões da academia, que é assistência, ensino e pesquisa? Exatamente pelo que vai acontecer com a fibrose cística em 2019. Pela primeira vez na história, o Brasil vai sediar o primeiro Congresso Internacional de Fibrose Cística, na Unicamp, em Campinas, na Universidade Estadual de Campinas. É um orgulho, porque é justamente esta rede que
nós montamos, que foi atrativo para ser reproduzido em outros países do mundo. E pela primeira vez, a triagem neonatal vai fazer um workshop nesse congresso, um workshop internacional sobre triagem neonatal. Então, esse é um desfecho, é um dos desfechos de programas dessa natureza, né? Inclusive, essa qualificação e nivelação internacional, ela é fundamental para a excelência do programa. Tá? Então, só para falar aí, deficiência de biotinidase, a mesma coisa, hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita, ela tem vínculo com a rede de assistência e urgência. Só para vocês terem ideia, hoje, quando a gente lança o resultado da hiperplasia, a conduta terapêutica já vai anexo para a criança ir na unidade básica ou no hospital de urgência e emergência mais próximo do domicílio, já com a conduta e com o telefone para apoio matricial do profissional que vai atender essa criança, caso ele tenha dúvida sobre tudo que está escrito, né? É uma página A4, acredite em mim, é só a frente, de modo que o colega pegue e entenda o que a gente está falando e fazendo e o grau de urgência e emergência que ele tem na mão, tá? Então, só para falar aqui, o teste do suor também a gente padronizou no estado de São Paulo. Eu tenho destinos, todos eles fazem o teste da mesma maneira, com a mesma metodologia, com o mesmo tipo de aparelho. Tudo isso é padronizado, como tudo na triagem neonatal, todas as etapas. Aqui está o meu contato, eu fico à disposição aqui de vocês para a gente poder conversar e espero que a gente tenha atingido os nossos objetivos com essa explanação. Obrigado. Doutora Carmela, muito obrigada novamente pela brilhante explanação. Eu vou deixar aberto agora para perguntas. Quem quiser pode solicitar a vez ou mandar aqui no chat, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, o pessoal não vai mandando pergunta. Doutora Carmela, me diz uma coisa. Então, pelo que estava falando, fazendo o exame do pezinho, com menos de 48 horas de vida, você tem alguns problemas, né? Não dá para colher, então, bem na hora que o neném nasceu. Tem aqueles dois motivos. E assim, você gera resultados falsos positivos. Fenilcetonúria e hipotireoidismo, eles estão alterados antes de 48 horas de vida em 100% da população. Eu não consigo separar quem está doente ou não. Né? Por isso que eu não posso colher com menos de 48 horas. E a gente não falou das transfusões sanguíneas. Né? As transfusões sanguíneas alteram, por exemplo, o diagnóstico de doença falciforme. No estado de São Paulo, a gente tem um sistema de vigilância. Todas as crianças que receberam transfusão sanguínea nas primeiras 48 horas de vida, ou que não tenham coletado o teste do pezinho antes disso, né? Ou seja, nasceu com 48, mas era prematuro, PIG, tem tantas intercorrências, e fez uma coleta mais tardia do teste do pezinho. Isso também acontece. Com 4 meses, a gente faz de novo a coleta. Todas as crianças saem da maternidade com a recomendação que elas devem procurar a unidade básica de saúde. Ela recebe um documento que diz que ela vai coletar novamente o teste do pezinho para fazer, principalmente a doença falciforme, por conta da transfusão sanguínea precoce que altera o resultado. Eu infundo hemoglobina de adulto, né? Então, uma hemoglobina normal. Isso faz com que aquela hemoglobina que é a própria do recém-nascido, eu não consiga identificar, né? Que eu preciso. Tá. É complexo, né? Tem muitos prazos, muitas, né? Muitos detalhes. Tá. O mesmo... Não, mesmo não, né? E vale para os bebês que são recém-nascidos, eles vão fazer na semana seguinte, depois repete com 1 mês de vida. Não. Cada situação demanda... quando eu faço, para todo recém-nascido, faço com mais de 48 horas de vida. O que eu faço nesse momento? Eu já separo os normais dos prováveis doentes. Os normais não devem repetir nada. Acabou ali. Os testes são altamente sensíveis e específicos.
não há como ter falsos positivos ou falsos negativos. É muito baixa essa possibilidade, esse risco é muito baixo. Então, eu seleciono os doentes dos normais. Os doentes deverão repetir de acordo com a patologia que foi identificada nesse primeiro momento como alterado, né? Então, por exemplo, algumas, por exemplo, vamos falar de a última, a deficiência de biotinidase. Eu separei, eu vou fazer a segunda coleta. Eu já não vou fazer mais no papel de filtro, eu vou fazer no sangue, entendeu? Então, para cada uma dessas patologias, eu tenho um algoritmo de conduta sequencial, tá? Isso referente ao teste do pezinho, né? Tá. Bom, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, doutora Carmela. Se o pessoal não vai tendo pergunta, eu vou deixar para a senhora, desculpa, gente, abordar mais alguma coisa que talvez tenha ficado pouco, que a senhora considera pouco, enquanto o pessoal vai vendo se tem perguntas e mandando para nós. Eu vou pedir no final da fala aqui, colocar de novo o meu contato. A secretaria ela tem 2 acessos para qualquer pessoa de qualquer ponto do país. Um é o e-mail da triagem natal, que eu apresentei na última fala, tá? E a gente tem no site da secretaria uma janelinha, um linkzinho chamado Contato Web. Você pode fazer qualquer pergunta. A gente responde 100% dos nossos questionamentos. Então, quem eventualmente, ao término da nossa fala aqui, ainda restar alguma dúvida, ou na hora que, sei lá, for pensar, rever, ou for assistir num segundo tempo essa mesma explanação, por favor, acesse. A gente tem informações, a gente tem material técnico para fornecer, literatura para fornecer, pareceres judiciais para fornecer, né? Como é que a mãe não quer fazer, eu posso deixar de fazer? Eu informo a você que você não pode deixar de fazer. Até porque o diretor do hospital, o chefe do berçário, o próprio médico, a enfermeira responsável, todos são passíveis de processo de criminalização. Tá? A penalidade legal por não coletar o teste do pezinho ou não fazer os procedimentos é de 2 anos e 8 meses de prisão. Eu sei que você não vai cumprir prisão por causa disso nesse país, né? Mas deixa eu lhe falar, a ficha limpa também fica comprometida, né? E o JUS Brasil publica isso, tá? Então, assim, todo mundo deve entender que não é só um procedimento. Ele está previsto na Constituição de 1988. Ele foi regulamentado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A criança, ela é um incapaz, né? E desde 1988, não existe o pátrio poder. O que existe, na verdade, é um acordo social que os pais são responsáveis pelos seus filhos, né? Mas na ausência ou na omissão ou na negligência, o Estado é responsável por este cidadão. As crianças são cidadãos de direito. E, como tal, a gente tem que olhar para elas, porque não é uma decisão, eu não faço, eu não quero, eu não posso, não vai dar. Cuidado com as consequências. Se você quiser abrir o site do JUS Brasil e quiser digitar triagem neonatal, também fique à vontade. Você vai ver os processos correndo e as multas sendo dadas. Eu tive recentemente uma maternidade, num determinado ponto do estado de São Paulo, uma maternidade privada, que o judiciário questionou a gente sobre o programa, perfeito, ele é público, a gente é obrigado a dar informação sobre ele para qualquer pessoa, que dirá para o judiciário.
E essa maternidade foi penalizada com 300 mil reais de multa. Isso quebra qualquer instituição, né? E o judiciário tem plenas ferramentas legais, mediante o questionamento da família que acusou foi aquele caso que eu falei para vocês. O teste do pezinho estava alterado, alguém deu o resultado do teste do pezinho na mão da família na hora da alta e esqueceu, simplesmente, de falar que o exame estava alterado e que ela deveria imediatamente procurar um médico especializado para atender a patologia ao qual o seu bebê foi feito o diagnóstico. Esta família só descobriu que o exame estava alterado depois de 3 meses de vida. E a criança já tinha sequelas. E a família, então, entrou com uma ação na justiça. Eu só estou dando aqui porque eu acho que é importante que todo mundo entenda que não se trata de só constar ou fazer para constar, é fazer para fazer valer. Né? E a gente tem que questionar todo o sistema. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, então, questione, porque as consequências podem ser deletérias para todo mundo, né? Principalmente para a criança, infelizmente, né? Doutora Carmela, tem uma pergunta da Associação Hospitalar Teófilo Otoni de Minas. Bom dia. Em nossa instituição, a coleta só pode ser realizada depois de 3 dias de dieta internadas na UTI neonatal. Essa coleta sofreria alguma alteração? Sobe mais, Rodrigo, por favor. Só um pouquinho. E deixa eu terminar ali. Sofreria alguma alteração? E qual a influência da dieta na coleta? A influência da dieta é para o diagnóstico de uma doença chamada fenilcetonúria, porque eu só ativo a doença após a ingesta, né? A literatura fala em 6, 7, 8 ofertas alimentares. E tem que ser por via oral. E eu estou entendendo que ele está falando da UTI. E ele está falando de crianças que não tiveram essa primeira ingesta alimentar por questões impeditivas das necessidades de suporte de vida, né? É possível fazer uma coleta tardia. É possível fazer uma coleta tardia. Fatalmente perderei alguns diagnósticos, né? Mas dentro do pool das metas do programa, o número de crianças que a gente perde é muito pequeno, Não quer dizer que uma vida não é valiosa e que eu não devo investir nela. Mas a orientação para a UTI é isso mesmo. A partir de 3 dias de vida, coletar. E não esquecer de sinalizar que você fez transfusão sanguínea. Porque se fez transfusão sanguínea, isso terá que ser colhido tardiamente, né? Mas aí é por conta de uma outra doença, que é a doença falciforme, né? Esta coleta, essa feita com 3 dias de vida, é isso mesmo, na UTI neonatal. E é por conta do pressuposto que a introdução via oral já é mais tardia nessas crianças. Pessoal do Teófilo Otoni? Um núcleo muito bom. Tony, você tem uma excelente coordenação de triagem neonatal, né? O NUPALI, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, é um modelo de eficácia e eficiência na triagem neonatal. É um modelo diferente de São Paulo. Não estou falando que é igual, não. O operacional é diferente e ajustado ao estado de Minas Gerais. Mas a excelência e a qualidade desse núcleo de triagem neonatal é muito bom. Então, fique seguro, porque se a sua fonte de orientação é o NUPAD, fique tranquilo que ela é uma orientação perfeita. Eles disseram, doutora Carmela, que a nossa coleta depois da transfusão é após 10 dias. A primeira coleta, após a transfusão, é 10 dias. É isso que eu entendi? Mas isso, pensa comigo. Vida média de hemácia normal é 120 dias. Você botou sangue com hemácia normal. Se eu fizer uma eletroforese de hemoglobina por focalização isoelétrica ou cromatografia de alta performance, que são as metodologias que eu faço no teste do pezinho, eu estou fazendo a identificação dessa hemoglobina que você botou dentro do sangue dessa criança. Eu estou identificando uma hemoglobina normal. E eu faço o quê?
a hemoglobina, a hemólise, a perda que ele teve, porque se você transfundiu, foi por causa disso, ou porque ele não tem a quantidade de sangue circulante suficiente, ou porque houve uma perda, né? Eu tenho que necessariamente repetir, por causa porque não vai, essa hemoglobina tipo adulto que você deu do banco de sangue, ela está viva durante 120 dias. É isso que está na literatura, não é? Por isso que eu tenho que correr com 4 meses de vida. Porque pressupõe que com 4 meses de vida, a medula dessa criança esteja produzindo a sua própria hemoglobina, não aquela que foi transfundida, que vai morrer com 120 dias. Essa é a resposta técnica. Não sei se atende a demanda. Pode falar. Está me ouvindo? Oi. A questão da transfusão após 10 dias não é para a primeira coleta. Ou também, caso a criança receba a hemotransfusão antes dos 3 dias após dieta, mas ele vai avaliar o caso da gravidade e da prematuridade. Crianças a termo ou de 40 semanas que receba transfusão nos primeiros dias de vida antes do 5º dia, ou às 48 horas, a gente só faz após 10 dias de transfusão. Mas em caso de orientação da NUPAD, tivemos a primeira coleta, aí tem a segunda coleta, de acordo com o estado e de acordo com o peso e idade gestacional também, aí a gente só faz após 10 dias. Acho que tem que seguir a sua coordenação, mas eu estou fazendo uma explicação fisiológica. A gente tem até a 4ª coleta. Normalmente é isso mesmo. No caso de doença, de eu suspeitar uma doença, eu faço recoletas, né? Para confirmação do diagnóstico. Não, independente de suspeita. Não, independente da suspeita, é protocolo pela NUPAD. A gente tem uma tabela que o que eu estou falando tem lógica, né? A hemoglobina transfundida, ela tem 120 dias. É uma hemoglobina de padrão adulto. Oi? Desculpe. Isso. A última frase, perdão. Aí, no caso, com vocês, quando a idade gestacional e o peso... Qual é o tempo? Quando uma criança é transfundida, antes da coleta do teste do pezinho, essa hemácia transfundida, ela tem 120 dias de vida. A hemácia é de padrão adulto. Eu transfiro, eu dou sangue de adulto para o bebezinho. Essa hemácia transfundida, ela tem 120 dias. Para a eletroforese de hemoglobina, para o diagnóstico de doença falciforme e outras hemoglobinopatias, se eu submeter no intervalo menor, eu vou ter, na verdade, a eletroforese de hemoglobina do sangue transfundido, e não do sangue dessa criança. Essa é a lógica. Né? Agora, há outras patologias, por exemplo, como você falou aí, por exemplo, tirando a eletroforese de hemoglobina, eu posso fazer, por exemplo, investigação para as outras patologias? Posso. Então, o ideal era após 30 Mas olha, o NUPAD ele é extremamente acessível, gente. Assim como vocês podem fazer pergunta para mim aqui na Secretaria Estadual da Saúde, o Nélio pode atender vocês lá no NUPAD e reforçar as posições do protocolo dele, ou esclarecer, detalhar melhor. Né? Eu acho que vocês não terão dificuldade para fazer essa interlocução direta com o NUPAD. Né? A gente respeita, cada um tem que respeitar o seu próprio estado, a sua própria coordenação e a sua própria metodologia. Né? Oi? Desculpe. Ok, obrigada. Obrigada. Nada. Deixa eu ver a pergunta, acho que é Angra, do Hospital de Angra dos Reis, no Rio. Se prematuro extremo, a rotina da coleta do teste do pezinho é recomendável também em 48 horas e em que tempo deve repetir? Então, na verdade, depende muito dessa... A questão da prematuridade extrema é a questão da gente priorizar o suporte de vida. Todas as ações que eu faço para melhorar e manter essa criança viva. Né? A tecnologia,
tudo que a gente faz é que é complexo, né? O teste do pezinho, neste momento, nesse tipo de criança, não é prioritário, ele pode ser coletado mais tardiamente, né? Quando a criança tiver condições dessa coleta, né? Eu acho que é uma questão de prioridades, né? Não quer dizer que um prematuro não possa ter hipotireoidismo, não quer dizer que um prematuro não possa ter fenilcetonúria, né? Mas, de maneira geral, todos os nossos parâmetros são montados para a criança de termo, né? Porque é a maioria, né? São Paulo tem 10% de prematuros e PIGs. Pouco, 60 mil nascidos por ano em situações de risco pela prematuridade e por ser pequeno para a idade gestacional, né? Então, a gente esclarece aos colegas que a questão de ter alimentação, ter alimentado essa criança, muitas vezes a alimentação é tardia, por causa que não tem condições de alimentação precoce para esse paciente, né? Então, a gente orienta os colegas. É que talvez eu não esteja deixando claro uma coisa que os outros estados, eu não posso falar. As maternidades, os neonatologistas têm acesso direto à coordenação da triagem neonatal no estado de São Paulo. Todas as dúvidas que eles têm, eles ligam para o núcleo, eles perguntam. Há algumas coisas que já estão absorvidas na rotina, né? Por exemplo, quando uma criança está internada numa unidade hospitalar, numa maternidade, um berçário, qualquer um que seja, e o teste do pezinho, por exemplo, é alterado, a gente liga e conversa direto com o médico responsável por essa criança. Informa que isso está acontecendo e diz a ele qual é a conduta terapêutica que ele deve adotar. Ou diretamente com a introdução do medicamento ou algum exame outro subsidiário que ele tem que fazer, por exemplo, um sangue, enfim. O que ele precisa fazer a mais para endossar? Vou dar um exemplo prático. Fibrose cística, essa patologia. A gente faz um modelo diferente, a gente faz dosagem do tripsinogênio imunorreativo em 2 tempos. Tá? Nós fazemos uma coleta dos 0 aos 15 dias de vida, entre 3 e 15 dias de vida. Se esse exame vier alterado, e tem protocolo, tá? Ela vai fazer a segunda coleta entre 16 e 30 dias de vida. O exame confirmatório, o exame ouro, é o teste do suor. Para fazer um teste do suor, a criança tem que estar com mais de 30, tem que estar pesando mais que 3 quilos, ela não pode estar sob oxigênio-terapia e ela não pode estar usando diurético, senão o resultado do exame... Veja, para prematuros e PIGs, é muito tempo. Então, o que a gente faz? A gente pega o resultado, né, do teste do pezinho e liga e conversa com o neonatologista. Ou ele vai fazer uma avaliação de função pancreática, tá? Eu não posso nem oferecer o teste genético, porque no estado de São Paulo a deleção do Delta F508 é de 30%. Então, também não dá para fazer o teste genético para confirmação. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um algoritmo clínico de alterações no período pós-natal imediata que sugerem a doença fibrose cística. Em última instância, ele vai introduzir o tratamento empiricamente. A gente tem um protocolo de introdução de medicamentos empíricos, que compõe enzimas pancreáticas e vitaminas lipossolúveis. E também um protocolo nutricional, é ajustado à dieta da criança. Porque só vou conseguir fazer o teste confirmatório quando ela tiver peso. E muitas vezes 3 quilos para um prematuro extremo é 6 meses de vida, né? Então, não posso perder o diagnóstico. Então, cada serviço, cada coordenação de triagem natal tem uma sistemática de trabalho, criando pontes entre o paciente, o médico, a coordenação, os especialistas, para que a gente possa orientar. Os prematuros e PIGs, dentro das unidades de neonatologia do estado de São Paulo, eles têm acesso à coordenação para discussão específica de casos que fogem à rotina. E olha, tem tal doença, isso altera, ele tem citomegalia, será que isso altera? Coisas que são muito específicas dessa faixa etária, muito própria do discurso do neonatologista, e que ele precisa desse apoio matricial para tomar decisões terapêuticas, né? Então,
isso a gente faz com todas as patologias do teste do pezinho. Eu só usei a fibrose cística porque a gente entende que a fibrose cística é essa coisa de fazer o teste do suor, esses pré-requisitos para poder fazer o teste do suor, são complicados para o prematuro e PIG, né? Mas a gente não deve entender que esse algoritmo clássico é para crianças de termo, tá? O Ministério lançou uma portaria falando do cuidado do prematuro na triagem neonatal, tá? Que também precisam fazer ajustamentos regionais, locais, porque cada estado tem uma estrutura, né? Cada estado tem uma realidade. Eu sempre falo e é verdade. São Paulo é um país, o Brasil é um continente. Cada estado desse país também é um país, com cultura diferente, com realidades de estrutura de saúde diferente, enfim. Eu acho que para isso que precisa ter a coordenação, para fazer a customização, a adaptação à realidade. Então, se neste estado, neste local, este é a melhor alternativa, esta é a melhor orientação, ela tem que ser dada. Mas hoje, tecnologia de informação, ela é fundamental. Criar canais de comunicação para que a gente possa atender os diferentes, porque a diferença... a gente gostaria muito que saúde fosse uma ciência exata. Mas, na verdade, ela é feita de exceções. E as exceções precisam ser atendidas. E a gente, na verdade, tem que prestar apoio e dar segurança ao profissional, que é o efetor da ação. Então, criar esses canais de comunicação, eu acho fundamental. Fundamental. Deixar link no site, deixar telefone, abrir canal de comunicação direta. Aqui tudo funciona, até o WhatsApp. Tudo bem, a gente responde. Porque, na verdade, a gente entende que, por mais que eu queira criar regras, as regras têm que ser adaptadas à realidade. As regras, elas são referências. Elas não são decisões definitivas, né? E nem é para a pessoa falar, eu tenho que fazer assim. Tenho, mas, de repente, eu estou diante de uma situação clínica que carece de análise. E se eu não tenho esse poder decisório imediato, eu busco informações. E buscar informações corretas, com orientações precisas, elas são fundamentais para a tomada de decisão. Então, eu acho que é por aí que a coisa funciona. Ok. Santa Casa de Marília, eles gostariam de saber sobre o tempo de contato com o leite para a primeira coleta. Se a criança demorar para ser alimentada, coleto com 48 horas e repito, quando começar a introdução do leite? Não, é assim. Crianças normais, a termo, eu colho com mais de 48 horas de vida, independente do volume, da frequência da ingesta. Né? Ou seja, mamou 6, não coleto? Mamou 8, não coleto? Isso não existe. A criança tem que ter mais que 48 horas de vida e eu coleto o exame. Tá? E não tenho que repetir recoletas. Não existe a indicação de recoleta porque a criança tomou 6 mamadas antes de eu dar alta hospitalar. Isso não existe. Né? E quando ela vai na unidade básica de saúde, ela já tem 3 dias de vida. Né? Então, é coletar. Coletar e é isso mesmo. Ficar tranquilo porque eu não corro o risco de gerar falsos negativos. Triagem natal tem um mote muito importante. Eu posso ter muitos falsos positivos, mas eu não posso ter nenhum falso negativo. O que é? Eu não posso perder nenhum doente. O que significa isso? Eu não posso perder o doente. Agora, eu posso ter um caso que deu positivo e eu vou rever e eu corrijo o diagnóstico? Sim, porque triagem é selecionar suspeitos. É selecionar suspeitos, tá? Eu acho que toda família agradece. Se você fizer para mais, é melhor. Se você fizer para menos, é pior, né? E a questão dos prematuros e PIGs, ela passa pela necessidade de já estar com a dieta via oral. Agora, eu tenho uma criança que está com 3 dias de vida, eu vou colher, e aí, então, quando ela começar com dieta via oral, eu vou colher de novo para fenilcetonúria? É a seu critério. Claro que sim. Só que você tem que justificar. Você tem que pegar lá o teste do pezinho e escrever por que você tomou essa conduta. Né?
porque aí as ações serão feitas. Senão a enfermeira da triagem neonatal, lá da coordenação do laboratório, vai ligar para ti. Pode acreditar em mim que ela vai passar o telefone e vai ligar. Olha, escuta, por que você fez? A criança está tendo alguma outra alteração? Você está fazendo um diagnóstico já clínico? Ou seja, o paciente já está apresentando sinais e sintomas da doença? Isso é possível. As formas mais graves de qualquer uma das doenças do teste do pezinho, elas são de manifestação a mais precoce possível. Essas são os piores. Esses são os nossos piores casos. Eu digo que, por exemplo, qualquer uma das doenças... Vou de novo repetir fibrose cística. Doença de caráter que compromete o trato gastrointestinal e o pulmão. O pulmão não sai de jeito nenhum. O que significa isso? Significa que você tem uma deleção genética desta patologia, cuja manifestação clínica é extremamente grave e precoce já no pós-natal imediato. Então, é por aí que a gente estabelece. Eu me coloco à disposição, se vocês quiserem, a gente manda todas essas resoluções que a gente tem, essas cartas. A gente tem um monte de carta para o pediatra. Carta para o pediatra. Esclarecemos que, falamos que, isso tudo a gente faz. E essa assessoria direta ao neonatologista também a gente tem alguma coisa por escrito, a gente pode estar mandando para vocês. A Irmandade de Patrocínio, lá em Minas, gostaria de saber a orientação de conduta quando a primeira amostra vem alterada e a criança apresenta a clínica sugestiva para a doença. Aí deu o exemplo no caso fibrose cística. O que fazer? Aguardar a segunda amostra ou encaminhar para o serviço de referência? De novo. Cada estado fez o seu protocolo. O de São Paulo é de 2 tempos. São 2 coletas. É triagem neonatal feita em 2 tempos. Uma de 3 a 15 dias e outra de 16 a 30 dias. Nenhuma delas é exame confirmatório. O exame confirmatório é o teste do suor. Né? O paciente tem clínica compatível com a medicina, o diagnóstico clínico é sempre soberano. Eu inicio terapêutica, eu trato como? É pró-réu. É pró-réu. Você precisa de apoio? Eu tenho algumas facilidades, né, que são próprias e inerentes ao meu estado. Eu tenho hoje 9 pontos com especialistas para fibrose cística, sendo que um deles já é clínica de adulto. Então, o que acontece? Muitas vezes está no território da Unicamp, por exemplo, e a criança nasceu numa maternidade da Unicamp. Eu peço help, eu peço ajuda para o pneumologista que está no território. Conversa lá com o neonatologista, conversa com o colega da unidade básica de saúde, conversa com o colega que já está no consultório e diz a ele o que ele vai fazer agora. Se vai mandar para ti para fazer uma avaliação clínica, e a avaliação clínica da fibrose cística no estado de São Paulo, ela acontece entre 45 dias e 60 dias de vida, né? Antes que a maioria dos pacientes são assintomáticos. Aliás, para nossa graça e glória, já tem criança com 5, 6 anos com diagnóstico que ainda continua assintomática. Quer dizer, é uma nova história que nós estamos escrevendo. Nós estamos acostumados a ver criança a clínica florida. Agora, eles ficam se questionando, Carmela, o que é que eu faço? Então, assim, é por aí que a coisa caminha, né? Ou seja, aquela coisa que nós estamos vendo no SUS, ela é fundamental. Rede interativa, operativa, hierarquizada, interligada, porque senão as coisas não funcionam, né? E a ideia de quem tem um quadro clínico florido é tratar o usuário, é tratar o paciente. E deixar claro que o tratamento não altera o diagnóstico final. Não altera. Seja lá qual for, se eu ajustar a antibiótico terapia, se eu entrar com enzimas, eu não alterarei o diagnóstico. A metodologia diagnóstica, ela é soberana. Eu não mudarei o resultado final. Eu chegarei ao diagnóstico se esse paciente. Ou farei ou descartarei. É o que acontece, por exemplo. Não é a realidade da maioria desses testes, mas para fibrose cística, com certeza. Pessoal, se tiver mais alguma colocação, tá?
a Sociedade Medianeira da Paz, lá de Araripina, em Pernambuco, na unidade temos um prematuro de 34 semanas internado para ganho ponderal e evoluiu com quadro de icterícia necessitando ser mantido em fototerapia. Nesse caso, o teste do pezinho poderia obter algum resultado alterado por conta dessa icterícia? Sim, algumas patologias. É uma das indicações, é exatamente essa. É icterícia prolongada. É uma das indicações. Os erros inatos do metabolismo, no conceito geral, podem gerar. Fibrose cística, por exemplo, é uma das patologias que dá icterícia prolongada e motivada, ou seja, eu faço diagnóstico diferencial e eu não chego ao fator causal, né? E a icterícia não altera o resultado, a metodologia de diagnóstico do teste do pezinho. Não altera. Eu posso fazer o teste do pezinho porque a icterícia não gerará resultados alterados. Ou seja, a metodologia não sofre interferência. Alguns exames sofrem, né? Mas o teste do pezinho, não. A criança pode estar verde. Eu posso fazer o teste do pezinho porque não vai sofrer alteração nenhuma. Se ela for normal, ela é normal. E se ele tiver que vir alterado, ele será alterado. Não tem como, não há intervenção. Deixa eu ver. Pessoal de Araripina, quer fazer alguma consideração? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que ela está digitando. Quer fazer mais alguma colocação, doutora Carmela? Em cima de alguma dúvida? Não, eu acho que eu só quero reforçar a importância da ação, né? Eu acho que assim, nós estivemos numa última avaliação do Programa Nacional e a gente observou que houve uma queda significante. Por causa da crise econômica, por causa do desemprego, eu não sei, mas assim, houve uma queda na quantidade do número de exames do teste do pezinho realizados em todo o país, né? Então, nós como profissionais de saúde temos um compromisso muito sério, né, de não perder a oportunidade em saúde pública, né? Fazer valer a oportunidade de nós realmente cuidarmos, né, das nossas crianças e garantir a elas o direito, né, deste cuidado e trabalhar em prol disso. Questionar, se eu não tenho rede, se não funciona, se assim não vai. Por favor, questione, pergunte, porque não existem perguntas bobas, né? Nisto não há pergunta boba. Há bobos que não fazem perguntas, né? Que deixam passar a oportunidade de garantir um direito. E nós aqui estamos falando de direitos humanos, né? A gente não pode esquecer disso, do nosso compromisso da saúde, fazer valer os direitos humanos naquilo que tangencia a nossa área. Mais alguma pergunta, gente? É isso. Tem sim, doutora Carmela, da Santa Casa de Bragança aí no chat. Eles querem saber se o Estado consegue dar um suporte, um encaminhamento aos RNs com resultado alterado no teste da linguinha. Então, nós não montamos a rede, porque, na verdade, a gente não concorda com o fato de que, na verdade, o teste da linguinha faça parte do programa Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Eu acho que, como diz o outro, se você fez, você deve estar montando a rede, porque não se trata, novamente, de fazer um teste. Agora, que tipo de apoio a Bragança precisa? A rede de fonoaudiologia do SERES está implantada no estado de São Paulo, se tem indicação de um procedimento, da anquiloglossia sofrer um procedimento cirúrgico, depende do tipo de situação ou de diagnóstico que está sendo feito, né? Mas entender que, na verdade, anquiloglossia não é uma situação de risco vital, né? A criança não corre o risco de morrer por anquiloglossia, né? E ela, então, entra no algoritmo de avaliação de outras situações clínicas e pressupõe-se que se isso está na rotina de trabalho de uma determinada maternidade, de um determinado serviço,
é porque isso está linkado com uma proposta do município aonde ela está. Não é uma proposta estadual, é uma proposta municipal. Como a maioria das maternidades são municipais do SUS, então, se é da área privada, então, aí é uma questão mesmo de decisão da própria maternidade. Mas deixar claro que esse não é um programa estadual, né? Mas está lá aberto o contato web. Mande a informação correta do que você precisa e a gente tenta conversar com o COSENS, ver quem é que no município, onde é que é o território, como é que a gente pode fazer no SUS para tentar ajudar, né, organizar essa assistência neste ponto do Estado em que está se realizando essa ação, né, esse procedimento. Ok, Bragança, obrigada, viu? Bom, mais alguém tem alguma pergunta, algum hospital? Se não tiver... Gente, eu estou com uma tosse horrível. Se não tiver, daremos por encerrada essa sessão. Eu vou agradecer a doutora Carmela. Vou passar a palavra para que possa fazer as considerações finais e refrisar também que é muito importante, né, doutora Carmela, o teste do pezinho em todos os recém-nascidos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Porque sempre que a gente tem a oportunidade em que a gente possa conversar sobre esse viés da assistência, é fundamental. A ideia é sensibilizar as pessoas, sensibilizar os profissionais sobre essas ferramentas de diagnóstico, que são importantíssimas, né? E, como dizem as minhas profissionais dos laboratórios, existe um coração muito importante dentro dos laboratórios de triagem neonatal, que é a buscativa, né? A buscativa fala com a família, fala com o serviço, fala com o médico, fala com todo mundo. É um setor, é um call center. O maior deles que eu tenho tem 16 profissionais que trabalham o dia inteiro nesse setor, mas eu sou virtual, porque eu converso também com elas online o tempo todo, no tempo que elas me demandam, né? E numa oportunidade, numa visita, elas fizeram questão de conversar diretamente comigo, né? E elas me surpreenderam com uma coisa que me emocionou na hora e eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque essa emoção é quem faz a diferença. Doutora Carmela, essas crianças todas têm mães? Eu falei, espero que sim. Essas todas que a gente capta aqui, que são as doentes? Eu falei, sim, eu acho que sim, espero em Deus que sim, né? Ele falou, mas sabe por quê, doutora Carmela? O nosso trabalho aqui é um trabalho enfadonho, é um trabalho de rotina, um trabalho contínuo, repetitivo, né? Mas todos os dias, doutora Carmela, depois que a gente termina o nosso trabalho aqui, uma olha para a outra, e coincidentemente todas elas são mulheres, né? Nós comemoramos. Sabe por quê, doutora Carmela? A mãe dessas crianças as colocou no mundo. E nós reescrevemos novas histórias de vida todos os dias para essas mesmas crianças. E a gente fica muito satisfeito, porque a gente não precisa que ninguém diga que o nosso trabalho é bom. Nós sabemos que é bom, porque nós sabemos que estamos mudando a vida dessas pessoas. Uma criança que seria retardada, ela passa a ser uma criança normal. Uma criança que morreria, ela passa a ter uma vida. Uma mãe que teria que ter uma escola especial para o seu filho, passa a não precisar mais disso. Quer dizer, e nós temos os adultos, doutora Carmela, porque como o laboratório fica no mesmo setor de ambulatório, elas saem pelos corredores e elas os encontram. No caso da fenilcetonúria, que São Paulo começou nos anos 60, já são adultos, né? São homens e mulheres adultos que circulam dentro do espaço, e ela fala, sabe quando a gente abre a porta lá fora, que nós passamos pelo meio do ambulatório de Fenil, e que a gente vê esses rapazes e moças adultos, e vemos que eles são como nós, faz toda a diferença no nosso trabalho aqui. Então, essa mensagem das minhas colegas lá, da buscativa, da triagem neonatal, ela é fundamental para que a gente entenda que, na verdade, ninguém precisa dizer a nós que o nosso trabalho é bom. Nós é que temos que ter um processo de autoavaliação e ficar felizes com essa autoavaliação.
Se ela puder ser visualizada, como elas visualizam os adultos com fenilcetonúria andando pelos corredores, conversando, pedindo informações, como qualquer outra pessoa, melhor ainda, né? Isso faz com que o nosso trabalho tenha corpo e tenha alma. A triagem neonatal tem uma alma muito poderosa, muito forte e muito importante. Então, eu compartilho isso com vocês e agradeço muito a todos aqueles, em qualquer ponto do país, que se envolvam com essa ação, que se comprometam com esse viés de trabalho, que deem às nossas crianças, que também são brasileiros, como todos nós, a garantia dos seus direitos é fundamental para que você se sinta feliz com o seu trabalho. E se um dia vocês encontrarem com eles, em qualquer lugar que seja, e você puder saber que ele está ali trabalhando, mesmo que ele tenha que tomar um comprimidinho de manhã cedo, e você sentir que foi esse comprimidinho, que é o clássico da levotiroxina, fez dele este cidadão, é para comemorar muito, 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 muito. E ficar feliz com o nosso trabalho. Eu agradeço muito a atenção e por me permitirem que eu contasse essa pequena história, que é uma figura de linguagem muito clara da importância de toda essa ação da triagem neonatal. Muito obrigada a todos vocês. Então, obrigada a todos, doutora Camila. Até a próxima, se Deus quiser, e até mais.